Bem, a Nova Cardiologia hoje tem o prazer e a honra de receber a fisioterapeuta Cristiane Rodrigues Alves. E nós vamos falar de um tema, para mim, muito sensível, que é o tema insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é uma condição que o paciente tem uma ou mais doenças do coração, como infarto, pressão alta, fibrilação arterial, e que isso lesa o coração, a bomba cardíaca, e o paciente vai começar a ter sinais e sintomas. Ou seja, vai ter cansaço, fadiga, falta de ar, inchaço. E esse paciente, uma vez tendo esses sintomas, no passado, até pouco tempo atrás, ele tinha uma expectativa de sobrevida em torno média de 5 anos. E frequentemente esses pacientes morriam ou por morte elétrica, uma parada cardíaca, ou múltiplas internações por congestão pulmonar, ou seja, por falta de ar, edema de pulmão, visitando as salas de emergência. E, obviamente, lá os fisioterapeutas cuidavam desses pacientes e, obviamente, ajudavam o paciente a respirar melhor, muitas das vezes, no passado, colocando os pacientes para serem entubados, né? E cuidar desses pacientes junto com a equipe das terapias intensivas, unidades coronarianas ou cardiointensiva, com o paciente fazendo ventilação mecânica. Ao longo do tempo, houve um profundo avanço, e que é justamente a ventilação não invasiva. Então, receber oxigênio nas descompensações e utilizar uma forma de ventilação não invasiva, chamada CPAP, fez com que muitos pacientes deixavam de necessidade de serem intubados. Isso vem sendo sofrendo bastante evolução. A epidemia do Covid fez com que muitos pacientes deixassem de ser intubados, com os avanços que brotaram da fisioterapia, né, e da ventilação não invasiva. E também muitos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam distúrbios do sono, em particular apneia do sono. E, mais uma vez, o fisioterapeuta passa a ter um papel importante em ajudar a cuidar para que os pacientes possam dormir melhor, apoiado por CPAP. Então, essa tem sido, né, uma visão, muitas das vezes, pontual, que os pacientes e os médicos enxergam o cuidado da insuficiência cardíaca é feito pela fisioterapia. Mas o que mudou? Né? O quanto a fisioterapia hoje é parte fundamental para oferecer qualidade de vida e, obviamente, uma mudança. Não é só nos episódios agudos ou na apneia do sono. Então, primeiro, ter uma fisioterapeuta que tenha uma formação, um mestrado em ciências cardiovasculares, hoje fazendo o seu doutorado e estudando a insuficiência cardíaca e o papel do fisioterapeuta. Cris, o que o fisioterapeuta hoje, quando se encontra um paciente que viveu uma descompensação, uma internação por insuficiência cardíaca, ou possui uma insuficiência cardíaca ambulatorial e ainda não internou com insuficiência cardíaca descompensada, né, gravemente dispneico, como é que a fisioterapia hoje pode ajudar o paciente e por que é tão importante nós termos a presença do fisioterapeuta no time multidisciplinar da insuficiência cardíaca? A fisioterapia, ela vem promovendo o retorno da funcionalidade do coração, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, para devolver essa funcionalidade para o paciente que tem a insuficiência cardíaca conseguir realizar as tarefas diárias do seu dia a dia, as chamadas atividades de vida diárias. Por exemplo, tomar um banho, não sentir cansaço, vestir uma roupa, não sentir um cansaço. Então, a fisioterapia, ela tem o objetivo de devolver essa funcionalidade cardiorrespiratória
para esse paciente com insuficiência cardíaca, através de exercícios respiratórios, de uso de dispositivos fisioterapêuticos próprios para a terapia, nesse sentido de retornar esse indivíduo até mesmo para a sua atividade social. O paciente ele é avaliado através de testes funcionais, que nessa avaliação é mensurado a força da musculatura respiratória, é mensurado a tolerância ao exercício, através do teste de caminhada de 6 minutos. E ali o fisioterapeuta vai ter todas as informações para poder prescrever o exercício para aquele paciente retornar às suas atividades de vida diárias, retornar à sua vida social, retornar à sua vida em família, à sua atividade laboral. E é tudo um conjunto que a fisioterapia trabalha com esse perfil de paciente. Excelente, quer dizer, ou seja, o fisioterapeuta, né, hoje ele planeja como esse contexto de interação coração-pulmão pode ser otimizado, né? Sim. Ou seja, muitas das vezes os pacientes podem ter fraqueza muscular respiratória ou até mesmo uma sarcopenia, né? Ou seja, serem pessoas sedentárias, e obviamente o fisioterapeuta trabalha para que a musculatura esquelética como um todo possa estar melhor. Influencia isso para respirar melhor, e são muitas das vezes pacientes idosos, e muitos podem ter também doença pulmonar crônica. Então, o papel da fisioterapeuta é potencializar e recuperar essa funcionalidade que muitas vezes está presente na musculatura respiratória, mas também na musculatura periférica. Sim, a prescrição do exercício ela é feita a partir do que o fisioterapeuta avaliou no paciente. Então, se tomar um banho para ele é um esforço muito grande, os exercícios respiratórios, juntamente com a cinesioterapia motora ativo livre ou ativo resistido, com o uso de faixa elástica, com o uso de caneleiras, sempre obedecendo o limite do paciente para realizar essa terapia. Então, se o paciente tem essa deficiência muscular por conta da doença, a fisioterapia prescrevendo exercícios de cinesioterapia motor ativo livre, ativo resistido, faz com que, na sequência dos atendimentos, esse paciente retorne à sua função muscular, a sua função cardiorrespiratória seja otimizada e ele consiga fazer as suas atividades de vida diária com mais segurança, com mais conforto, sem apresentar fraqueza, cansaço, uma astenia, uma dispneia. O paciente bem otimizado, ele consegue realizar suas atividades de vida diária de uma maneira mais confortável. Ou seja, existe uma coisa que é a reabilitação cardiopulmonar, que é feita muitas das vezes no paciente com insuficiência cardíaca, que são pacientes mais graves, é feita com a orientação e supervisão médica em ambientes monitorados, não é? E obviamente algo que é feito na casa do paciente, pode ser feito inclusive remotamente, apoiada pelo fisioterapeuta, que é justamente identificar essas fragilidades da função respiratória e muscular e esquelética e poder estar potencializando isso. É isso, Cristian? Sim. Uma vez o paciente avaliado pelo profissional fisioterapeuta, ele vai seguir, né, as sessões dos atendimentos, e se por algum motivo o paciente não pôde comparecer presencialmente ao local da terapia, pode-se fazer uma telefisioterapia, ou o fisioterapeuta vá até o domicílio do paciente, para que ele não perca, né, essa rotina dos exercícios, que é fundamental para a recuperação. Quer dizer, o fisioterapeuta trabalha em parceria com os demais profissionais e com o médico do paciente
para evitar que esse paciente interne e descompense. A cada internação de um paciente com insuficiência cardíaca, ele agrava o seu problema. Ele tem uma chance de morte na internação que pode chegar a 3, 5, 10%. A cada internação existe algum grau de perda da reserva do coração e perda da reserva funcional renal. E muitas das vezes, como esses indivíduos são idosos, a cada internação ele perde aquilo que muitas vezes ele fazia na vida diária, né? Como fechar sua camisa, comer sozinho. Portanto, trabalhar para que esse paciente não precise internar é muito importante. As doenças, as descompensações respiratórias, principalmente as infecções, elas são responsáveis por quase 20% das internações por insuficiência cardíaca. Como o fisioterapeuta pode ajudar o paciente a prevenir exacerbações de doenças respiratórias prévias ou até mesmo o agravamento da sua insuficiência cardíaca de forma que ele fique exposto à infecção? As orientações que tanto o médico do paciente quanto o fisioterapeuta passa para o paciente, se esse paciente seguir as orientações do profissional, ele dificilmente vai descompensar. Então, assim, é uma rotina que esse paciente precisa ter por algum período até ele inserir isso na sua rotina diariamente, fazendo com que ele possa realizar, né, as suas atividades de vida diária normalmente sem esse desconforto de dispneia. E o paciente otimizado, ele dificilmente vai reinternar. Ele vai reinternar porque ele não vai descompensar. O que leva à descompensação é justamente quando o paciente deixa de seguir as orientações que o profissional médico ou o profissional fisioterapeuta passou para ele. Muitas das vezes o fisioterapeuta, ajudando os pacientes que sejam portadores, por exemplo, de DPOC, a usar corretamente as bombinhas, né? Os dispositivos de inaloterapia, que muitas das vezes os pacientes têm muita dúvida ou pode não estar utilizando de uma forma incorreta, né? Porque uma vez eles apresentando uma fraqueza da musculatura respiratória, uma fraqueza da musculatura esquelética, ele não vai ter força para usar esse dispositivo corretamente, usar esse dispositivo da medicação corretamente. E aí se perde. Então, ele não aproveita essa terapia por conta dessa fragilidade. Quer dizer, tem a coisa do entendimento, né? Sim. Muitas vezes são idosos e que às vezes vão à consulta e pode ter também algum déficit cognitivo e obviamente são informações que às vezes passam, né? Sem ele ter um conhecimento profundo, né? Então é mais um profissional para ajudar e apoiar as orientações médicas para o uso correto, né? Então são muitas oportunidades. E obviamente uma coisa que a gente tem muita preocupação com esses pacientes, que é a queda, né? Sim. E obviamente o fisioterapeuta também tem essa preocupação adicional de estar fortalecendo o equilíbrio e obviamente prevenir queda. É isso, Cris? Sim. Além do fisioterapeuta prescrever os exercícios respiratórios, tem a prescrição do exercício motor. E nessa prescrição do exercício motor entra treino de equilíbrio, treino do teste de sentar e levantar, que é um teste funcional, treinar marcha, treinar equilíbrio dinâmico, treinar equilíbrio estático. Então é todo um conjunto tanto da parte motora, da fisioterapia motora, associado à fisioterapia cardiorrespiratória, para deixar esse indivíduo mais otimizado e facilitar seu dia a dia nas suas atividades diárias. E qual é
a visão, né, e como os fisioterapeutas apoiam, por exemplo, os pacientes que possam ter alguma hesitação vacinal, ou seja, ter medo de tomar vacina. Como é que o fisioterapeuta tem levado essa mensagem da necessidade da gente estar vacinando os pacientes e prevenindo, obviamente, infecções e surtos de infecção? As orientações que nós fisioterapeutas, passamos para os pacientes é que ele não dê abertura para a descompensação da doença e também adquirir novas doenças. Então, uma vez o paciente imunizado pelas vacinas, ele vai estar se protegendo de adquirir novas doenças. E um paciente que apresenta insuficiência cardíaca adquirindo novas doenças, ele prejudica ainda mais o seu estado de saúde. Excepcional. Quer dizer, a gente tem no fisioterapeuta um aliado para a implementação da vacinação e checar com o paciente se aquele calendário vacinal, se a sua carteira de vacinação, ela está adequada, né? E com isso evitando, né, não só infecções respiratórias, como o Covid, pneumonia, gripe, e obviamente hoje o vírus essencial respiratório, mas também a gente pode ter no paciente idoso que perdeu ou não foi vacinado e que passaram tantos anos, né, que ele fez uso, por exemplo, da vacina da coqueluche, por exemplo, ele possa precisar ter algum reforço. Então é extremamente importante o fisioterapeuta. E às vezes o paciente também tem câncer, não é? Então o cuidado, né, é que o fisioterapeuta olha também esse olhar oncológico que às vezes vem junto com a doença cardiológica, é isso? Sim, porque muitas das vezes o tratamento que esse paciente está realizando pode levar a uma reação adversa, e uma vez esse paciente estando otimizado com vacina, com exercício, com as medicações, as medicações sendo feitas diariamente, ele vai estar se protegendo e dificilmente vai ter essa descompensação de cardiotoxicidade por uma medicação quimioterápica, e que leva também a outras disfunções, não só essa parte cardiovascular, que debilita o paciente também, ele pode ter a imunidade prejudicada, e isso tudo afeta o paciente como um todo. Você que trabalha numa unidade, né, de oncologia, né, e obviamente sabe da importância que é justamente os pacientes que foram transplantes de medula óssea, os pacientes que desenvolvem, que está saindo de um câncer sólido, né, os cuidados da função respiratória, da função motora e do coração, né? Então a gente tem na insuficiência cardíaca um protótipo que o cuidado multidisciplinar e interdisciplinar é fundamental que seja conversado com a família e com o paciente. Eu recomendo fortemente, né, que os pacientes com insuficiência cardíaca sejam avaliados pelo fisioterapeuta para saber se existem pontos de atenção, pontos que exigem melhoria, né, em um trabalho que muitas das vezes acontece ao longo da semana, e obviamente acompanhamento, né, porque muitas das vezes você simplesmente remarca uma visita e vê se aquele trabalho em casa, já que existe também prescrições de terapia que o paciente vai fazendo junto com o acompanhante, com o seu cuidador, para reforçar a função respiratória e torná-lo menos vulnerável a descompensações, é isso? Sim, até mesmo para que o paciente que foi classificado com o estágio C da insuficiência cardíaca não vá para o estágio D da insuficiência cardíaca, que é mais agravante. Então, o objetivo da terapia
é que ele consiga chegar ao mais retorne para o mais próximo do funcional de um indivíduo saudável. Brilhante. Quer dizer, quando ela fala dos estágios C e D, quer dizer, D é aquele paciente que vive reinternando. E são os pacientes que são candidatos a transplante. O C é o paciente sintomático. Então a gente hoje, né, com a equipe multi, com os medicamentos, com o marca-passo, com a utilização, às vezes, de dispositivos, a gente consegue estabilizar esse paciente e evitar que ele precise de um transplante. E é claro, né, que esse cuidado é um cuidado integrado, né? Então a gente enxerga que a insuficiência cardíaca é um modelo de cuidado de doença crônica. O paciente é o centro do cuidado, então a gente salienta que o paciente com insuficiência cardíaca ele é o centro, não é o médico que é o centro, não é o fisioterapeuta, não é a enfermeira, o farmacêutico, o psicólogo, nem o familiar, é o paciente. E a gente vai construindo uma rede, vai fazendo avaliações. Uma rede assistencial. Isso aí, em volta dele, né? Então o fisioterapeuta avalia e nos aponta quais são os pontos de atenção e quais são os pontos que a prescrição fisioterápica tem que acontecer, não só na fase intra-hospitalar, mas na fase pós-hospitalar. E isso vai sendo comentado, falado com um time cardiológico. Então a insuficiência cardíaca, que é uma doença, que é o câncer da cardiologia, né? Eu chamei a vocês atenção que a gente tinha uma expectativa de vida média que 50% dos pacientes morriam em 5 anos. Hoje a gente alongou isso com os novos tratamentos. Esses pacientes vivem 18, 20 anos e muitas das vezes podem viver uma vida de alta qualidade, né, sem precisar de transplante. É claro que a gente trabalha fortemente para que esse paciente possa não precisar de transplante nem de internação, né? Então os profissionais eles trabalham de forma colaborativa, é um tipo de cuidado colaborativo e obviamente a gente muitas das vezes os pacientes têm que tirar do bolso para poder ter acesso, que ainda não está disponível em todos os lugares, em todos os pontos de atenção. Fisioterapeutas com formação em insuficiência cardíaca, né? Mas esse é um objetivo, né? Ou seja, a gente preparar os pacientes para que possam receber o cuidado certo de uma fisioterapeuta tão bem preparada como a Cris, né? E que obviamente trabalha de forma em sintonia, né? Dando feedback para a equipe, levando a comunicação de como está o paciente, né? Porque também o momento da fisioterapia é um momento de diálogo, né? Sim. Também um momento terapêutico no campo de vista psicológico, né? Sim. O apoio, né, psíquico. E o paciente vendo a melhora dele, isso motiva ainda mais a ele ir até o final do tratamento. Isso aí, de seguir. De seguir o tratamento. Não enxergar que ele está condenado, né? E isso melhora a autoestima, melhora o emocional, melhora o psicológico do paciente. Então, o trabalho é todo feito em conjunto. O paciente bem otimizado, ele vai conseguir se socializar melhor, vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir realizar suas atividades de vida diária melhor. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem dividida em 3 pontos de como o fisioterapeuta, num paciente cardiopata que tenha uma insuficiência cardíaca, o quanto ele pode, tendo uma fisioterapeuta comprometida em cuidar dele do ponto de vista da insuficiência cardíaca, o quanto esse profissional pode estar ajudando a ele e a sua família no contexto de evitar a descompensação e, obviamente, trazendo ele de volta para casa
após uma descompensação? Então, a mensagem que eu posso deixar é que esse paciente siga as orientações, realize com rotina diária a prescrição do exercício que foi colocada para ele, porque a prescrição do exercício ela é individualizada, pois depende do estágio da insuficiência cardíaca que cada paciente vai apresentar. Porque ele não pode fazer um exercício que não esteja no limite dele. A gente prescreve exercício, por isso que tem os testes funcionais, que é a partir dali que nós vamos traçar essa conduta terapêutica individualizada. E associar também alguma atividade física que ele possa fazer, nem que seja uma caminhada de 20 minutos diariamente. Se não for possível, pelo menos umas 3 vezes por semana, fazer uma atividade física leve associada à reabilitação fisioterapêutica, que vai somar bastante para que esse paciente possa ficar mais otimizado e também conseguir ter a sua vida social, ter as suas atividades de vida diária, realizar com mais conforto. E um ponto também importante, né? Muitos pacientes são idosos, e muito idosos. E não é incomum esses pacientes podem ter dor crônica, dor musculoesquelética, osteoarticular, e que muitas das vezes, junto à fisioterapeuta, trabalha também esses pontos. Sim, principalmente as mulheres que passam da menopausa têm a predisposição, ou genética, ou não, de vir associado à osteoporose. E uma vez fazendo a prescrição de exercício corretamente e associando a uma atividade física leve, dentro do seu limite de esforço, irá contribuir bastante para que esse indivíduo consiga se socializar melhor e viver a sua vida diária normalmente. Enxergando que a insuficiência cardíaca também agrava a osteoporose, a osteopenia e risco de fraturas, né? Sim. E que a gente enxerga isso, e essa saúde óssea tem um papel cada vez mais importante nesse paciente com insuficiência cardíaca. Então nós tivemos aqui uma oportunidade assim, muito especial, e te agradeço muito, Cris, porque aqueles que estão conosco, né, no canal do Nova Cardiologia possam levar essa mensagem, que é uma mensagem que o trabalho, né, colaborativo de diferentes profissionais para uma doença que ainda é progressiva e obviamente com risco de morte, e principalmente interfere na vida com qualidade, ela precisa do melhor de cada profissional. Sim. Né? E o fisioterapeuta é um profissional que veio para somar, para que esse indivíduo possa retornar à sua vida mais próximo do normal. Isso. Eu que agradeço ao professor Evandro por essa oportunidade de estar aqui, levando qual o objetivo da fisioterapia com esse perfil de paciente com insuficiência cardíaca. Muito obrigado. Até a próxima.